Bom dia a todos. Aqui é o Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, dando continuidade a essa série de lives matinais. Por que lives matinais? Porque toda noite tem muita live por aí, muito conteúdo bom, de mestres da psicologia, mestres da hipnose, mas de manhã eu noto uma falta de conteúdo, uma falta de disponibilidade, e eu, como tantos, trabalhamos à noite, vamos até tarde, a gente não consegue acompanhar. Então eu tive a ideia de fazer essas lives na parte da manhã para que as pessoas comecem a frequentar, a ter acesso a esses conteúdos em outros horários, não só aqueles horários já manjados da parte da noite. Eu mesmo fiz muitas lives nesse período, mas a gente sabe que é complicado. E como eu quero continuar trazendo um bom conteúdo para vocês, tomei a iniciativa de fazer essas lives na parte da manhã. Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, sou Felipe Moreira, psicólogo, hipnoterapeuta e mais recentemente coach de carreira, de bem-estar e de emagrecimento. Uma área bastante procurada, principalmente no verão, né? E eu estou aqui para dar continuidade ao assunto que eu gosto muito, que é a hipnose, falar um pouquinho do uso da hipnose dentro do consultório clínico, na psicologia, porque é uma fronteira pouco explorada, uma fronteira onde muita gente fala, entendeu? Mas poucos entram no tema. Probleminha técnico aqui, conexão, mas vamos lá. A intenção desse vídeo é falar um pouco da psicologia, do consultório de psicologia, em paralelo ao processo de hipnoterapia. Uma coisa ainda tão mistificada, né? Tão mal vista, tão mal falada. Por incrível que pareça, inclusive por psicólogos. Psicólogos que não entendem muito da hipnose. Né? Na verdade, eu diria que eles deixaram de entender. Porque psicologia é pura hipnose, psicoterapia é pura hipnose. Lá atrás, quando Freud começou a falar dos trabalhos com Charcot, do trabalho com a histeria, né, começou um trabalho novo, uma nova modalidade de atuação. Envolveu um pouco da dialética, lá de Sócrates, lá dos filósofos, né, e algo novo para a própria medicina, que não envolvia medicação. Não era simplesmente medicar um paciente, não era simplesmente ouvir a queixa, dar remédio e mandar para casa, ou então mandar para o quarto do interno, esperar passar o efeito e ver se ele estava melhorando. Era um trabalho contínuo de escuta terapêutica, de envolvimento. Algo que até então não se falava, né, mais nos meios acadêmicos, nos meios científicos. A gente sabe que a hipnose é muito velha mesmo. A gente está falando aí de 4, 5 mil anos de história terapêutica nos templos, né? Trabalho com os antigos sábios, tudo aquilo que a gente já está careca de ouvir pela mídia, no misticismo dos circos, quando falam de hipnose, né? Falando de uma doutrina secreta, de um segredo antigo dos sacerdotes, dos faraós, é bem por aí. Voltando a Freud, quando Freud teve contato com a hipnose nas clínicas psiquiátricas, ali no trabalho dele com Charcot, com Breuer, ele percebeu uma coisa completamente diferente, que ele não precisava do contato direto com o paciente, ele não precisava ele não precisava manter tanta distância do paciente, ele podia se aproximar, ele podia ouvir o que o paciente tinha a dizer, coisa que até então ninguém fazia. Era uma coisa, quase um circo. Você tinha os médicos ao redor do paciente, o paciente falava dos delírios dele, o paciente então saía, e aí então os médicos, um olhando para o outro, começavam a deliberação, a falar sobre o que o paciente estava trazendo, se aquilo era real, se aquilo não era real, né? Então, assim, era uma coisa muito isolada. Você não tinha, vamos dizer, como a gente tem hoje, o respeito pelo paciente, de ouvir o que ele tem a dizer, de querer conhecer a história desse paciente. Freud foi um dos primeiros.
trazer essa escuta, trazer a importância dessa escuta no contexto clínico. No consultório, na clínica, lembrando que Freud fazia um trabalho quase diário com os pacientes dele. Literalmente ele fazia uma seleção. Você se inscrevia para fazer um tratamento com Freud, ele iria te avaliar por quase um mês. Quase todos os dias você teria um encontro com ele. Depois desse mês ele te daria essa devolutiva, de se você estava preparado para a terapia. Não é uma devolutiva do que você tem. Isso os médicos já fazem, às vezes, até de bater um olhar pela experiência. Mas Freud criou uma coisa nova, a coisa de respeitar o tempo do paciente. Será que o paciente está preparado para ouvir aquilo que ele vai ouvir na terapia? Pessoal, aí se estiver me ouvindo bem, da outra vez me falaram que o áudio estava um pouco baixo, espero que hoje esteja um pouco melhor. Deem aí uma devolutivinha para mim para eu ir ajustando aqui. O volume acho que já está no máximo. Pronto. Acho que agora está certo aqui. Então, assim, Freud levou muito do que ele aprendeu com Charcot, da hipnose, mas Charcot fazia uma hipnose bruta, por assim dizer, uma hipnose muito imediata. Obrigado, Edelcio, pela devolutiva. Se mais alguém tiver conseguindo me ouvir ou tiver com alguma dificuldade, fala para eu ir ajustando aqui, tá? Ele criou o que a gente chama hoje da hipnose clássica, que é uma hipnose imperativa. Charcot dava a ordem para os pacientes. Ele não apenas ouvia e descartava todo o resto, mandava internar, mandava medicar. Ele ouvia o paciente e quando ele achava necessário, ele dava uma ordem, né? Você vai sentar, você vai relaxar, você vai prestar atenção. Imperativo era o tom, né? E por que a hipnose clássica? Porque até então a hipnose era uma coisa muito do silêncio, muito do olhar. Quem nunca viu nos desenhos animados aquela hipnose do bruxo que ficava lá com a mãozinha e as espirais e os pêndulos? Então, antigamente a hipnose era uma coisa muito visual, muito cinematográfica, por assim dizer. E Charcot trouxe a palavra para a hipnose, através das ordens, através de uma coisa mais imperativa, que era uma forma não de lidar com o paciente apenas, mas para quem estava em volta, ver e entender o que estava acontecendo. Lembrando que antigamente os médicos eles se reuniam ao redor do paciente como se fosse um púlpito mesmo. O paciente ia lá, expunha o problema, falava dos sintomas, então o paciente saía e aí os médicos iam deliberar sobre aquilo que eles viram, sobre aquilo que eles ouviram, sobre aquele paciente, né? Se ele era coerente, fazia toda aquela análise que a gente já conhece bem. Entre eles, não levando em conta o paciente, não perguntando para o paciente, mas o que você quis dizer? O que você sentiu com isso? Né? Freud foi o primeiro a ficar assim, cara a cara com o paciente. Perdão, Charcot foi o primeiro a ficar cara a cara. Freud depois foi um pouco além. Freud estava interessado não em levar a hipnose propriamente para o consultório, mas ele estava já no processo de criação da psicanálise, do método dele. Então, o que ele queria? Aprender com a hipnose, porque era o mais próximo que ele tinha do que ele almejava, que era um consultório um a um, e não aquela coisa roda de discussão de médicos. Ele queria lidar com o paciente, ele queria apresentar o paciente, antes de tudo, ao mundo dele, né? Então, Charcot, fazendo isso, abriu as portas para que Freud visse que o método já estava ali em exercício. E ele foi aprender essa metodologia de ouvir o paciente, de lidar, de saber como falar com o paciente. Porque até então os médicos vão dizer sensibilidade zero com, com a escuta dos pacientes. Eu não estou falando mal dos médicos, eu estou falando de uma época onde a medicina era uma coisa muito velada, era uma coisa muito elitista nas academias, nas faculdades, né? Então Freud foi até Charcot, aprendeu essa metodologia para trazer para ele, para trazer para o método dele aquilo que ele precisava. Aprendeu a hipnose, aprendeu as induções, colocava os pacientes em transe, e aí o que ele descobriu? Ele descobriu num paciente
não que o paciente fingia, mas que o paciente não estava em transe como o próprio paciente imaginava, como o próprio Freud gostaria. Num primeiro momento, isso foi frustrante para ele. A primeira coisa que ele se perguntou foi: onde eu estou errando? Mas aí o que ele percebeu? Que ele teve com esse paciente os mesmos resultados que ele tinha com os pacientes em transe, em hipnose profunda. E aí ele se perguntou: o que será que é possível? O que será que está acontecendo? Que esse paciente está conseguindo acessar esse inconsciente sem a ajuda de uma hipnose, sem a intervenção direta do terapeuta. E aí ele foi refinando a metodologia que a gente tem hoje da psicanálise, através da associação livre, através do mergulho no inconsciente, de falar de si, de trazer aquilo que sente, aquilo que pensa, trazer para a consciência, falar propriamente como ele se sente. Porque os médicos até então perguntavam: como você está se sentindo? Não pelo emocional, mas pelo físico. O que esse paciente sentia? Ele tinha dores, ele tinha incômodos, ele tinha mal-estar, ele tinha alucinações, ele tinha devaneios. Eles queriam saber isso, mas não emocional. Freud percebeu que cutucando esse emocional, ele traz muito do paciente. Porque é uma abertura que o paciente precisa, mas ele não estava habituado a ter. Então, na clínica psicanalítica, Freud passou não a desistir da hipnose, como muitos falam, mas ele foi deixando de lado porque na metodologia dele, deixando claro, eu estou falando de Freud, na metodologia psicanalítica, ele percebeu que a hipnose não era necessária para aquilo que ele queria. Ele percebeu, e ele tinha tempo com os pacientes, com tempo e liberdade, o paciente iria chegar no ponto em que ele queria. Iria abordar os temas que eram importantes, né? E que não precisava ser apressado. Agora, se ele via isso, essa pressa, como algo ruim, como algo bom, aí só ele vai poder dizer. Na metodologia dele, propriamente, ele achava importante esse contato. Ele achava importante respeitar o tempo do paciente. Porque lembra que no começo ele trabalhava com pacientes muito em crise, pacientes histéricos, pacientes em neuroses, psicoses ativas, assim, literalmente em surto. Então ele não podia confrontar esse paciente, porque isso é o que o médico fazia, isso é o que os enfermeiros faziam para conter aquele paciente. Ele precisava o quê? Entender o que estava acontecendo com aquele paciente. Então ele estimulava o paciente a falar o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo, para que ele, terapeuta, pudesse entender um pouco melhor daquilo que estava se passando na mente daquele paciente e pudesse ajudar. Não só conter, não só pegar um paciente em crise e trancar numa cela dentro do manicômio, né, dentro do asilo, mas entender para que esse paciente possa se entender. Entender para que haja essa troca, essa devolução. Então, por que a gente fala hoje da metodologia freudiana ser a hipnose clássica? Porque ela foi a primeira. Ali a gente está falando do século XIX, começo do século XX, onde se passou a estudar propriamente, né? Já vinha de antes, já vinha ali século XVIII, XIX com Mesmer, com seus alunos, falando do mesmerismo, falando do olhar, falando do magnetismo propriamente. Mas assim, para o olhar acadêmico na época, 100 anos é muita coisa. Hoje em dia, 100 anos, a gente sabe o quanto o mundo é capaz de evolucionar, o quanto uma ciência pode se transformar. Na época, então, onde tudo, não existia internet, tudo era à base de estudos, tudo era escrito, entre você ir para uma reunião, para um congresso, ter aquela aula, voltar para a sociedade, escrever, ensinar aquilo que você aprendeu, levava meses, às vezes anos, para que aquilo fosse implementado. Não é que nem hoje em dia que você assiste na internet uma palestra, uma live, aprende o conteúdo, vai no seu canal e já está divulgando aquilo. Às vezes em horas aquilo já está se espalhando aí pelo mundo. A gente está falando de uma época onde aquilo levava muitas vezes anos para acontecer. Por isso era clássico. Eu diria até um pouco arcaico, mas é a época, né? Então Freud abriu o caminho para a escuta terapêutica.
Nesse sentido, ele abre o caminho para a importância da maturidade terapêutica do paciente. Escutar o que esse paciente tem a dizer e entender na reflexão terapêutica dele se esse paciente está preparado para o processo hipnótico, perdão, para o processo terapêutico. Se ele está preparado para ouvir as coisas que o terapeuta tem a dizer. Porque o terapeuta também não tem o papel de enfrentar. Ele não tem o papel de ser mais um elemento negativo na vida daquela pessoa. O papel dele qual é? Ajudar a pessoa, primeiro, a entender o que ela está passando, a entender a crise e, o mais importante, sair dela. Então, Freud, primeiro, ele levou a hipnose para o consultório, depois ele foi deixando de lado a hipnose propriamente. A fala dele, a fala terapêutica, era uma indução. A fala dele era uma introdução a um processo. Né? Mas ele foi, como eu falei, ele foi percebendo que aquilo não era necessário naquela mecânica tão enraizada. Então ele foi se afastando daquilo e indo para uma linha mais dele, para uma linha mais de escuta. Depois de Freud, a gente teve tantos outros nomes que foram refinando ainda mais essa escuta e passaram a interagir com os pacientes. Coisas novas, coisas posteriores, que a gente vai chamar de psicologia moderna, já. Freud abriu alas. A psicologia, como ciência do entendimento humano, do entendimento da alma, né, já vem de muito tempo atrás, lá dos gregos. Mas enquanto ciência acadêmica, ela é muito nova. Tem 100, 150 anos para cá, propriamente dito. Então Freud foi o primeiro exponente nesse sentido. Ele foi, vamos dizer, o abre-alas. E depois, obviamente, como todos aqueles que aprendem a beber da fonte, eles passam a trazer a própria visão, a abrir o próprio leque de conhecimento, o próprio mapa, como a gente diz no PNL, né? Eles vão mostrando outras formas de fazer a mesma coisa de outras maneiras. Mas não é desacreditando aquela antiga, não é dizendo, aquela não funciona. Pelo contrário, tanto funciona que eles estão ali. Mas aquela funciona para aquele terapeuta. Freud tinha a metodologia dele. Jung foi aluno de Freud e tinha uma metodologia totalmente diferente. O divã freudiano era de costas, o divã junguiano era de frente, porque Jung não abria mão do contato visual com o paciente, de olhar, de interagir, porque ele entendia que um olhar transmitia confiança, transmitia acolhimento, tudo isso que a gente fala hoje na hipnose, o rapport, né, a recepção, a empatia, é importante na terapia. Então, Freud abriu alas, foi até o ponto em que ele podia. E os outros nomes depois deles foram continuando o trabalho. Eu falo muito de Jung porque eu sou terapeuta junguiano, eu sou psicólogo analítico, eu amo Jung de paixão. E Jung, como Freud, tem muito a acrescentar à hipnose. Mas eu vou deixar para falar disso numa outra oportunidade e vou voltar aqui para o meu foco, que é a hipnose dentro da clínica. A hipnoterapia, por assim dizer. Ainda cercada de mistérios. Muitos falam que é mágica, outros falam que é balela, outros falam que é fingimento. O que importa é o que o paciente acredita. O paciente vai até o terapeuta, passa ali pelo processo terapêutico, sentado na cadeira, na poltrona ou deitado no divã, não interessa a metodologia do terapeuta. Ele está abrindo as portas do inconsciente dele para aquela pessoa ajudá-lo a entender. Né? Então ele está aceitando esse processo, ele está passando por essa abertura. Que nem o cardzinho que eu postei no Instagram, a chamada dessa live é a pessoa sentada na cadeira anotando e o paciente deitado na poltrona, no divã, falando de si. Isso é hipnoterapia. Não é mistério, não tem balagandã, não tem magia, não tem ritual, não tem tambor. Às vezes até tem. Como eu falei, não vou condenar ninguém pela metodologia que utiliza. Mas não tem mágica. A hipnose está aqui. Ó. O nosso inconsciente, no dia a dia, a gente aprendendo a olhar para dentro, conversar com o nosso próprio inconsciente e trazer as respostas que estão ali. Porque aqui dentro, é uma CPU muito importante. É uma HD poderosíssima, com todas as informações que a gente tem, inclusive informações emocionais da nossa vida. E a hipnose é uma ferramenta de leitura. Ela é um comando que vai olhar para dentro de você e vai te ajudar a buscar as respostas que você está procurando. Para um medo, para uma insegurança, para uma dificuldade. Né?
Esses dias uma pessoa me procurou para tratar da dificuldade nos estudos, esses dias, final do ano agora. Infelizmente ele acabou sendo reprovado, porque quando ele resolveu procurar ajuda já era tarde, ele já estava com as notas muito ruins e ele não conseguiu recuperar. A gente foi conversando, né, falando um pouco sobre as dificuldades dele, quais seriam as dificuldades dele, e eu fui percebendo o que, e fui mostrando para ele. A questão dele não estava nos estudos, os estudos eram a consequência, era um sintoma do que ele estava sentindo. Mas eram outras questões com relação à vida dele. E da mesma forma como a gente trabalha, se ocupa a maior parte do tempo do trabalho, um estudante estuda e se ocupa a maior parte do tempo do estudo. Então tudo aquilo que acontece de forma secundária aqui na vida dele, família, relacionamentos, dia a dia, amigos, festas, vai ficar em segundo plano em função da primeira percepção dele, que é o estudo, ou o trabalho, seja lá o que for. Então ele vai concentrar a atenção dele onde ele está se ocupando mais, né? Que é o estudo, é o trabalho, e o resto vai ficar de lado. Então o que ele vai pensar com ele? Estou com problemas no estudo, estou com dificuldades para estudar. Mas na verdade a dificuldade está aqui atrás. É aquela vozinha que fica falando, fica perturbando, fica desconcentrando, perdão, e distraindo mesmo. E a pessoa senta para estudar e fica com essa dificuldade e ela começa a se cobrar. Nossa, não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo prestar atenção nisso. Porque na verdade ela está prestando atenção na voz errada. E quando ela para, lembra do exercício de respiração, 5 minutinhos diários, eu vou fazer uma vez com vocês. Ela para e dá aquela respirada. Isso inconscientemente faz com que o pensamento se acalme e aquelas ideias comecem a alcançar a percepção dela. E ela percebe que aquilo não é uma distração, que aquilo é o que realmente está acontecendo. E aí ela pode dar atenção para o que está realmente afligindo antes do estudo, antes de pegar nos livros, antes de pegar no trabalho. Lembra? 5 minutinhos diários de respiração, para você botar a cabeça em ordem, botar o coração em ordem, botar o corpo no lugar, e aí começar o seu dia. Isso é muito importante para a gente, que tem uma mente que, ao contrário de um computador que a gente desliga e ele para de funcionar, a mente não para, a gente não tem um botãozinho de desliga, uma chavinha que você faz ela parar e liga quando precisa trabalhar. Ela está sempre processando. Lembra que um computador, se você deixa ligado muito tempo, o que acontece? Ele começa a sobrecarregar, ele começa a ficar pesado, ele começa a aquecer. Eu tinha um notezinho velho que ele chegava a ferver, quase a ferver minha perna. Passei a usar ele na mesa e a mesa ficou toda manchadinha embaixo por causa do calor, né? Então, assim, se uma máquina já passa por isso, você imagina um cérebro que não tem descanso. Então, lembra que a hipnose, o estado de transe, como eu falei lá atrás, é um momento de stand-by, um momento de descanso para o cérebro. Ele precisa disso. Pequenas coisas de hipnose do dia a dia, por exemplo, é você dirigir. Quando você começa a dirigir, você presta atenção em tudo. Você entra no carro, a posição do banco, se ele está bem alinhado. Você vai olhar nos espelhos, vai ajustar os espelhos, vai botar o cinto, vai ligar o carro, vai prestar atenção nos pedais. Você pensa em tudo isso, mecanicamente. Depois, num certo ponto, o que acontece? Aquilo já é tão automático que você entra no carro, passa o cinto, liga o carro e vai embora. Você não está mais prestando atenção. E o que acontece muitas vezes? Você erra o caminho. Poxa, mas eu faço esse caminho todo dia. Você vai errar. Pois é, Deus, quase aconteceu uma vez. Eu me machuquei feio com o meu Note antigo. Queimadura de primeiro grau no colo. Quase isso. Mas enfim. Então, assim, você passa a dirigir de forma automática. Você não fica prestando atenção mais nessas coisas. Por quê? O seu cérebro entendeu todo o processo que ele precisa fazer. Então, ele não tem que ficar passando pelo checklist toda vez. Ele vai fazer. Então, é um estado de transe, é um estado hipnótico. O transe, vamos dizer assim, não está em você dirigir sem perceber para onde está indo. O transe acontece quando? Na hora que você percebe para onde está indo, na hora que você se dá conta de que virou na rua errada e falou, nossa, mas não era aqui. Você vai trabalhar todo dia pelo mesmo caminho. E no final de semana você vai sair com a família, o que acontece? Você pega o caminho do trabalho. Na hora que você se dá conta, esse estalo que acontece, esse é o transe. Essa é a hora em que você percebe
que a hipnose aconteceu com você. Na clínica é a mesma coisa. Todo mundo aqui, ou seja, já passou por isso. Quem não dirige, eu tenho certeza que já andou de bicicleta, nem que seja carregado, já passou por isso, já fez uma caminhadinha, né, e virou na rua errada. É o mesmo processo. Entendeu? O transe é o processo onde você se mantém consciente no seu dia a dia, nas coisas cotidianas, para que o cérebro vá se concentrando no quê? Nas que realmente importam. Então um dia você se dá conta das coisas importantes que foram acontecendo e você foi, sem querer, deixando de lado. Adianta se culpar? Não. Não adianta se culpar. Não adianta olhar para trás e falar, eu devia ter feito isso. Vai mudar? Não vai mudar. Então qual é o segredo? Prestar mais atenção em você. Na vozinha que está aqui dentro, na vozinha que está aqui atrás, nas coisas que estão acontecendo nas suas costas. Tudo aquilo que está te trazendo para esse dia, para esse seu momento. O que está incomodando? O que está perturbando? Ah, você sempre acordava disposto, de uns tempos para cá você está acordando com preguiça, está mais fraco, né? Ai, tem que trabalhar, que saco, aquele lugar chato, fechado, aquela papelada. Você percebe quanta coisa você está se dizendo aí? Quantos incômodos você tem? Eu costumo dizer para os meus pacientes, se você chega a um ponto do seu dia onde você lamenta ter que trabalhar, é porque você talvez esteja num trabalho errado. Você talvez esteja num ponto do seu trabalho onde aquilo já deu, já te ensinou tudo que podia, onde você já percebeu que você chegou num ápice, porque aquilo tem para te oferecer. Tem trabalhos, tem carreiras que oferecem promoções, oferecem evoluções, ensinos dentro daquilo. Tem carreira que não. Você chegou no topo, é ali que você vai ficar. Não passa daquele teto, né? E isso é muito chato, isso incomoda. Quando a gente percebe que chegou no topo, que a gente percebe que não vai conseguir além daquilo, que aquele lugar não tem nada a oferecer mais pra gente, o que a gente percebeu? Que a gente é maior que aquilo. O trabalho é uma parte da nossa vida. Não um momento, porque afinal 8 horas de trabalho é um terço do nosso dia, a gente passa trabalhando, pensando no trabalho, às vezes mais até, porque a gente vai para casa, leva trabalho, ou vai para casa pensando no trabalho. Então o trabalho muitas vezes ocupa mais de um terço da vida, às vezes metade, às vezes 2 terços do nosso dia. Então é natural que tudo que aconteça, a gente se controla, a gente se concentra no imediato, a gente se concentra onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Que é o trabalho, escola, faculdade, são as coisas que nos ocupam, são as coisas que nos distraem. Edelso perguntou aqui, quando a zona de conforto passa a incomodar? Edelso, esse é o momento do estalo. Você percebeu que você está na sua zona de conforto. Você percebeu que é uma zona de conforto. E que você está incomodado. Isso é 90% do trabalho de mudança. A gente passa a vida inteira querendo mudar alguma coisa na vida, insatisfeito com alguma coisa sem saber o que. Então, se você percebe que você está numa zona de conforto, você já sabe onde está o limite que você tem que ultrapassar. A partir daí, é trabalhar para ir além desse limite. Há uma insatisfação com o trabalho. Qual é o tipo de trabalho que você gostaria de estar fazendo? Qual é o tipo de cargo que você gostaria de estar ocupando? Como chegar até lá? Ah, é um concurso? Vamos estudar para um concurso. É uma formação diferente dentro da carreira ou numa nova carreira? Vamos estudar. Houve uma época onde aquilo que você se formava, você ia ser para o resto da vida. Goste ou não. Até se aposentar e viver uma velhice aí lamentando todas as coisas que você deixou de fazer. Hoje em dia, a gente já tem mais maturidade no próprio mercado de trabalho para você ter uma mudança de carreira. Você tem coaches especializados nisso, você tem terapeutas, né, especializados em orientação vocacional e profissional. O que quer dizer isso? Às vezes, no momento da vida, a gente tem um interesse profissional. Quero fazer direito. A pessoa faz direito, trabalha com aquilo, gosta daquilo. Chega um ponto na vida que aquilo vai saturando a pessoa. Quer dizer o quê? Orientação vocacional vem de vocação, ou seja, aquilo que a gente serve para fazer, um potencial inato nosso. Só que a gente muda. Hoje em dia a neurociência já provou que nossos interesses mudam ao longo da vida.
Né? Não existe um ciclo. Ah, o meu interesse vai durar tantos anos, a partir dali eu vou ter outro tipo de interesse. Né? Por isso que criou-se hoje em dia a orientação profissional. Para uma pessoa que já tem uma carreira, né? E quer olhar além dela. Ah, chegou num ponto que está insatisfeito, está no topo, ou então não consegue ir além daquele ponto. Sabe que tem mais coisa além daquele teto, mas não consegue evoluir. Então, o que a pessoa pode fazer? Fazer uma orientação profissional, avaliar a própria carreira, ver se ela está no caminho certo, na maneira certa de lidar com o trabalho, com os estudos dela, né? E ver se aquilo está alinhado com o potencial dela. E, infelizmente, tem gente que é limitada. O potencial da pessoa, ela pode aprender, mas pela vida dela, por crenças limitantes, por uma série de fatores, ela não quer ir além daquele ponto. Entendeu? Ah, sou atendente de supermercado, sou feliz com isso. Não tem problema nenhum ser feliz sendo atendente de supermercado. É uma escolha da pessoa. Agora, se você é uma pessoa que é empreendedora, quer ter a sua empresa, está ali trabalhando como atendente de supermercado para ter um dinheiro, vai chegar uma hora que aquilo vai encher o saco. Vai chegar uma hora que você vai ver, nossa, mas não é isso que eu quero para mim. Então, juntou o seu dinheirinho no atendente de supermercado, vamos tentar conversar. Dentro da empresa, tem como mudar? Tem como melhorar? Tem, vamos entrar num plano de carreira. Ah, não tem, então vou procurar outra coisa enquanto eu estou aqui trabalhando. Faz os dois. Né? Encontrou? Deixa esse aqui que não te serve mais e vai atrás do próximo. Muita gente hoje em dia, você pega vários currículos, eu trabalhei com RH há um bom tempo, você percebe muitos saltos entre empresas, né? Às vezes na mesma carreira. A pessoa fez a mesma coisa em várias empresas diferentes. O que muda? A política da empresa. De valorizar o profissional. De olhar para aquele profissional e falar, nossa, ele tem potencial, vou investir nesse cara. E tem empresas que não, vai olhar para o profissional, eu não quero que você seja isso, eu quero que você seja isso aqui que a minha empresa precisa. A pessoa que atende mecanicamente, que baixa a cabeça, que se o cliente xingar vai ficar quieto, entendeu? Sangue de barata, literalmente. Então, é difícil você aceitar um limite que você sabe que não é seu. É difícil quando você percebe que tem mais a dar para a empresa, às vezes, que a empresa não percebe. Então, tem maneiras de você fazer, de você incorporar pequenas melhorias dentro do seu trabalho, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da dinâmica do seu trabalho. Isso estuda uma coisa que vai acabar mostrando para a empresa, nossa, tem potencial aqui mesmo, deixa eu prestar atenção. Ou não, talvez aquela empresa não seja para você, vamos procurar um novo lugar. Não é desistir, mas organizar a forma de pensar. A zona de conforto é aquela história da vaquinha. Não sei se todo mundo aqui conhece a história da vaquinha. Eu vou contar como eu aprendi. Tinham dois viajantes percorrendo uma estrada e chegaram na beira de um sítio. Estavam cansados, estavam com fome, né, e foram muito bem acolhidos pelo fazendeiro. Era um fazendeiro que tinha uma casinha pequenininha, uma casinha de sapê, né? Ele tinha uma vaquinha pastando em volta e tinha uma hortinha pequenininha no fundo. E um dos viajantes era mais velho e o outro era mais novo. E ficaram ali conversando com o fazendeiro e ele falava com muito orgulho daquela vaquinha, como ela dava o leite que ele precisava, como ela ajudava. Aí ele colhia o cocô daquela vaquinha, fazia fertilizante para a hortinha dele e assim ele ia se mantendo. Quando chegou a hora dos dois irem embora, eles estavam se afastando, o mais velho virou para o mais novo, vai lá e pega a vaquinha do velho. O mais novo ficou horrorizado, pô, o cara tratou a gente tão bem, recebeu, não, vai lá, vai fazer bem para eles. E sem entender, contrariado, ele foi lá, pegou a vaquinha e eles levaram a vaquinha do velho embora, né? Venderam no mercado, juntaram um dinheirinho e continuaram a viagem dele. E o rapaz, assim, ficou incomodado com aquilo por muito tempo. E anos depois ele voltou naquela mesma estrada, e onde tinha aquele sítiozinho, tinha uma fazenda enorme, com várias cabeças de gado, plantações e mais plantações, um monte de gente. Ele olhou para aquilo e pensou, meu Deus, eu acabei com a fazendinha do velho, ele teve que vender as terras e agora é parte de um latifúndio. E ele viu um dos capatazes junto aos peões e foi perguntar, moço, passei por aqui há alguns anos e tinha uma fazenda aqui. Ele falou, então, cara, o dono dessa fazenda é o mesmo há anos. Aí ele perguntou, mas era um senhorzinho, ele só tinha uma vaquinha. Pois é uma história muito interessante. Ele disse que um dia roubaram a vaquinha dele e ele se mantinha com a vaquinha.
o que ele teve que fazer? Como ele perdeu o sustento dele, ele teve que juntar as coisas da horta dele, vender, fez um dinheiro para comprar outra vaquinha. E quando ele comprou outra vaquinha, as pessoas começaram a perceber os produtos da horta dele e vieram atrás dele querendo mais. Só que a horta dele não dava para tanto. Então o que ele teve que fazer? Ele vendeu de novo a vaquinha, comprou 2 cabritos, usou o cocô dos cabritos para fazer fertilizante, acabou contratando um ajudante e hoje ele tem tudo isso aqui que você está vendo. Mas precisou que alguém levasse aquela vaquinha. Isso é a zona de conforto. Isso é você perceber que você está se prendendo a um limite que você não tem. É aquela história do elefante acorrentado numa cadeira. Se o elefante dá um passo, a cadeira vai embora. Mas ele aprendeu que aquela cadeira, aquela corrente é o limite dele. Ele não vai dar esse passo. Então a gente não pode ser elefante. A gente não pode ser um velho fazendeiro. A gente tem que ser um viajante visionário. A gente tem que olhar para os nossos limites e pensar, nossa, mas isso aqui não é um limite, isso aqui não é uma parede, isso aqui é só um obstáculo. Eu posso transpor esse obstáculo. E se for uma parede, eu vou pular. Porque esse limite eu não quero para mim. Lembra do estalo? Por que na hipnoterapia, na hipnose, a gente usa tanto estalar de dedos? Porque é o que eu falei, é o momento da percepção, onde você percebe o que está acontecendo, o que você está pensando, o que você está sentindo. Então é uma forma de você ancorar, de você fixar na cabeça da pessoa a memória de que, opa, alguma coisa vai acontecer ou alguma coisa que aconteceu. Essa história da vaquinha tem várias maneiras de serem contadas. Essa foi, como eu falei, foi como eu aprendi da primeira vez. Mas eu já escutei ela de várias maneiras diferentes. Tem a história da vaquinha, tem a história da galinha, tem a história do carro velho. Tem várias leituras nessa história. Quem souber uma história diferente, depois manda para mim, deixa nos comentários aí, vamos vendo aonde isso leva a gente. Lembrando de um outro psicólogo, agora mais recente, Milton Erickson, pai da hipnose moderna. Eu vou deixar para falar dele na próxima. Hoje eu falei um pouco de Charcot, um pouco de Freud, e de como Freud trouxe a hipnose para dentro da clínica e como ele revolucionou o processo terapêutico daquela época. Ele tirou a psicologia, a psiquiatria de ser aquela coisa de toma remédio. Toma remédio, vai descansar. Toma remédio, não, vai viver sua vida. Não, eu quero ouvir o seu problema. Eu quero ouvir o seu problema. Eu me lembro até hoje de uma paciente que eu atendi, uma senhora com crise de meia-idade, extremamente estressada. E sempre que eu acolho um paciente novo no consultório, eu pergunto, oi, tudo bem? Como é que você está se sentindo? O que eu posso fazer por você? Nessa hora ela começou a chorar. E virou para mim e falou, você não sabe há quanto tempo ninguém me pergunta isso. E o detalhe, ela era casada. Então você imagina uma pessoa que olha para um desconhecido e tem uma catarse dessas, o que ela não passa no dia a dia? Qual é a rotina da vida dela? Então essa mudança, uma perguntazinha, uma perguntinha desintencionada. Tudo bem com você? É o bastante, às vezes, para mudar o dia da pessoa. Botar um sorrisão gigante. Nossa, tem alguém que se importa. Eu sou importante. Eu sou importante no meu dia. Essa percepção, não tem preço. Então, cada um aqui tem a sua importância. Você que fez pergunta, você que falou, você que ficou em silêncio, você que só entrou, escutou um pouquinho e saiu. Para mim não tem mais, não tem menos, todos são importantes. Eu sei que não agrada a todos, eu sei que o meu jeito de falar, de fazer live, não é o mais animador, mas é o meu jeito. Quem sabe com o tempo isso vai melhorando, isso vai mudando, né? Como eu falei, essa é a segunda live matinal, tantas outras vão vir aí. Com certeza eu vou mudar muita coisa, eu vou melhorar a dinâmica desse trabalho. Às vezes não é o que a pessoa espera, então deixa nos comentários o que você espera dessa live. De uma live que fale de psicologia e hipnose. Eu estou tentando fazer essa ponte porque eu vejo muitas pessoas criando um abismo entre essas duas potências que não existe. Desculpa psicólogo que não acredita em hipnose, mas se você realmente fala que não acredita em hipnose, você não sabe nada de psicologia, amigo ou amiga. Psicologia é pura hipnose, hipnose é isso aqui.
comunicação, é uma conversa, é uma troca de olhar, é intenção. É o dia a dia, é a hipnose. Na clínica, você não faz outra coisa se não conversar, se não olhar nos olhos, se não aprender mais sobre aquela pessoa. Você está hipnotizando o seu paciente. Você está aprendendo mais sobre o seu paciente e sobre você, sobre o seu método de trabalho. Então, psicoterapia é hipnose, sim. Desculpa te desapontar. Vai estudar, vai aprender o que é psicologia. Olha para dentro de você, olha para dentro do seu consultório e pensa: o que é isso aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aprende, conversa. Vamos evoluir. Que nem a Lu Prado falou aqui, estamos em constante evolução e melhoria. Exatamente, melhoria contínua. Se a gente chega no obstáculo e para, a gente chegou no limite da zona de conforto. Edelso, para falar de redes neurais, eu tenho que entrar muito no assunto de neuropsicologia. Está previsto, mas deixa um pouco mais para frente. Vamos deixar esses assuntos aqui evoluírem. Lani, oi. Oi para você. Gente, falar de psicologia, falar de hipnose, a gente pode ficar um ano inteiro falando e a gente não vai esgotar o assunto. Hoje eu quis falar um pouco de como a psicologia entrou no consultório. Eu lembrei a gente daqueles 5 minutinhos diários. Eu vou fazer esse gesto aqui sempre. Vocês vão ver isso aqui, vocês vão lembrar de mim falando 5 minutinhos diários de respiração. Você que não viu a live anterior, ela está lá no meu canal, depois procura lá, Felipe N. Moreira, no YouTube. Eu vou deixar o link aqui no Instagram também. E você vai ver a live anterior onde eu ensino o exercício da respiração para o dia a dia. 5 minutinhos para você mudar o seu dia. Gente, como sempre, foi um grande prazer estar com vocês. Espero ter aberto um pouquinho mais os canais, mostrado um pouquinho mais do quanto a hipnose está presente no nosso dia, do quanto a psicologia é hipnose, do quanto a hipnose é psicologia. Eu vou falar de uma coisinha muito interessante aqui, que surgiu numa discussão. Psicoterapia é psicologia ou é hipnose? Psicoterapia é exclusivo do psicólogo? Não. Sabe por quê? Psicoterapia, pelo conceito, é qualquer tipo de terapia que envolva interação. Qualquer tipo de terapia que não envolva medicação, que não envolva a forma clássica de atendimento clínico pertinente ao médico, tratando de exames, tratando de saúde física propriamente dita. Terapia holística é uma forma de psicoterapia. Aromaterapia é uma forma de psicoterapia. Cromoterapia, terapia jaegeriana, hipnoterapia, são todas formas de psicoterapia. Por isso que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado quando procura um profissional para fazer um tratamento. Você vai ver uma diferença muito grande, às vezes, no anúncio da pessoa, quando ela se diz psicóloga, quando ela se diz psicoterapeuta. Toma cuidado, presta atenção. Não tem mais, não tem menos. Não tem um melhor que o outro. Tem metodologias diferentes, tem preparos diferentes. O psicólogo, lembra do patamar. O psicólogo, ele está num patamar de conhecimento que ele pode ir além de uma série de problemas. Mas ele tem a forma dele de saber, a forma dele de fazer. O cromoterapeuta vai fazer uma abordagem mais voltada para o dia a dia da pessoa, trazer a energia das cores e das luzes para o cotidiano. O aromaterapeuta vai trabalhar também a questão do ambiente, a questão da pessoa com ela mesma, uma série de outros fatores assim. Eu não sou um especialista no assunto, posso falar besteira, então não vou me aprofundar. Mas qualquer forma de interação é considerado psicoterapia. Só para deixar claro. Algumas pessoas têm uma formação muito básica, ouvem falar um pouco de psicologia dentro das formações, até mesmo na psicanálise. Eu já fiz curso de psicanálise que, olha, eu vou falar para vocês que eu saí correndo. A pessoa falava tanta asneira, que antes eu não tivesse gasto aquele dinheiro, foi um desperdício. Então, tomar muito cuidado. Então,
O psicanalista, o terapeuta, o hipnoterapeuta, o jaegeriano, não interessa a linha da pessoa. Ele é bom no que ele faz, pelo menos ele deveria ser. Ele é bom na proposta que ele se propõe, mas nem todos são psicólogos. Qual é a diferença? Ciência, conhecimento. Não tem um que saiba mais que o outro. Tem bases. Eu vou falar um pouco de uma coisa que eu ouvi esses dias que me assustou um pouco. Pessoas falando em terapia com coach. Gente, não misture essas duas coisas, por favor. Você vai fazer terapia com uma pessoa que não tem preparo terapêutico nenhum. Sim, porque as pessoas que eu vi, que eu li sobre isso, que eu fui saber, um era advogado, o outro era programador e faziam terapia através do coach. Olha que é uma coisa assustadora. Ele não tem um preparo nenhum. E eu vou dar um exemplo, poderia dar vários, eu vou dar um exemplo que aconteceu com uma pessoa que me procurou para dar mentoria. Ele estava fazendo um trabalho em uma empresa e a pessoa tinha muitas limitações de ir além do cargo que ela ocupava. Lembra que eu falei do limite, do patamar? A pessoa sabia que ela podia ir além daquele ponto, mas ela era muito presa, muito limitada. E sempre a culpa era dos outros. Era do chefe que não entendia, era dos colegas de trabalho que sabotavam, nunca era dela. E aí, durante o trabalho de coach dessa pessoa, o que aconteceu? Ele fez um exercício de relaxamento, fez uma imaginação ativa e veio à tona um histórico de abuso. O que esse coach fez? Isso ele falando para mim. A primeira coisa que ele pensou: meu Deus, o que eu faço? Minha resposta para ele foi imediata. Eu falei: por que você foi fazer isso se você não sabia o que estava fazendo? Então, o YouTube te mostra um monte de ferramenta legal. Aprende primeiro. Saiba usar. Saiba até onde ela pode te levar. E aí você vai pensar com você mesmo: eu estou preparado para entrar nesse campo? Estou pronto para ir aí? Eu devo? Você está numa empresa fazendo um coach, um ambiente de trabalho, você não tem nada que se intervir na questão pessoal da pessoa. A ética de um outro coach com que eu trabalhei foi linda. Falei para ele que se ele não fosse homem, eu dava um beijo nele. Que, brincadeiras à parte, ele falou que ele chegou num ponto muito parecido, não foi um abuso, não foi uma história de violência. Ele interrompeu o processo, orientou a pessoa a procurar por uma psicóloga, procurar por uma terapia, e depois voltar com ele para continuar aquele trabalho. E assim ela fez e foi um trabalho muito bonito, muito rico. Gente, a gente tem que ter a ética de reconhecer o próprio limite. A gente tem que ter a ética de saber até onde está pronto, até onde está preparado. Eu sou psicólogo, eu tenho uma formação, mas às vezes eu pego um paciente que vem de outras terapias e ele se deu muito bem com uma linha com a qual eu não estou habituado a trabalhar. Eu tenho que ter a ética não de impor a pessoa e falar, não, você veio até aqui trazendo esse conteúdo, só que a partir de agora a gente vai trabalhar de uma outra forma. Eu posso fazer isso? Eu posso, e eu faço. Mas eu deixo claro para a pessoa, essa não é a minha linha. Serve para você? Você está confortável com isso? Porque às vezes a pessoa não está. Às vezes a pessoa fez tanto tempo com o mesmo terapeuta que ela acha que todos os terapeutas são iguais. Eu pego muito isso com TCC, terapia comportamental cognitiva. Outro grande problema, tem muito TCC aí, muito terapeuta comportamental cognitivo que não é psicólogo. Ele é um terapeuta que fez um curso de TCC, trabalha na área, deve ser bom no que ele faz, porque ele tem mercado. Mas ele não tem um embasamento científico da psicologia. Não estou me colocando acima de ninguém, lembrando, deixando claro, não existe teto aqui, não tem patamar. O teto aqui, ó, é ilusório, é só uma ilustração. Mas, o que eu quero dizer com embasamento? O psicólogo, ele não está num eixo terapêutico. Ele não sabe uma linha. Ele sabe todas. Ele escolheu uma, mas ele sabe todas. Ele pode olhar para qualquer parte da vida da pessoa e saber trabalhar aquele conteúdo. Nem todo terapeuta tem essa abertura. Entendeu? Qual é um grande desafio da TCC? Lidar com conteúdos inconscientes. Lidar com sonhos, por exemplo. Muitos nem falam disso, muitos nem acreditam nisso. Não estou dizendo que são todos, mas muitos não acreditam nisso. Eles tratam o inconsciente de uma outra maneira. Tá?
Então, assim, às vezes a pessoa vem fazendo vários profissionais com TCC e gostou daquilo, funcionou para ele. Quando ele chega num profissional que não segue essa linha, ela tem que ter a liberdade de falar, opa, não quero, vou procurar outra pessoa. Tem total liberdade, eu não vou ficar chateado com a pessoa. Eu sou psicanalista, eu sou psicólogo junguiano. É a minha linha, trabalho com TCC, conheço um pouco de cada coisa, conheço um pouco de muita coisa. Tenho 20 anos de carreira, já estudei muita coisa na área terapêutica. Eu trabalhava já com hipnose antes de entrar no consultório psicológico. Então, assim, tem um pouquinho de chão aí para mim, entendeu? Não sou bom em tudo, não sou foda, não sou o cara, entendeu? Deixando claro que eu não estou falando com arrogância, estou falando com humildade. Tenho muito conhecimento para poder orientar a pessoa. Eu acho que no seu caso, determinada linha pode ser melhor, pode ter uma resposta melhor para o que você está querendo. Porque uma das primeiras coisas que eu pergunto para todos os meus pacientes é o que você espera da terapia. Se ele falar não sei, qualquer coisa serve. E aí, como disse a lagarta para Alice no País das Maravilhas, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve para você. Perdão. Vocês entenderam? Então, se a pessoa não tem claro para ela o que ela está buscando com a terapia, qualquer processo vai servir. Mas, ao mesmo tempo, qualquer processo vai ser introdutório. Então, você pode começar um trabalho com a pessoa, passa um tempinho, você volta para uma situação de análise, faz uma pré-devolutiva com aquela pessoa, vê como é que ela está e se aquilo está servindo para ela. Seja ético. Ética é a palavra que me norteia. Sempre me norteou, sempre vai me nortear. Quem me acompanha nos grupos aí sabe que eu pego muito por esse lado. Ética é vital em qualquer tipo de trabalho. Quando se fala de terapia, então, eu levo isso muito a sério. Ética, respeito, respeitar o profissional, um profissional respeitar o outro. Eu posso não gostar de você, terapeuta. Posso não querer olhar sua cara nem pintada de ouro na minha frente. Eu não vou falar mal de você. Primeiro porque eu não preciso disso. Graças ao bom Deus, eu tenho meu potencial, eu tenho meu consultório, eu não preciso difamar os outros para fazer o meu nome. Mas eu sei que muita gente, infelizmente, não pensa assim. E eu já tive pacientes roubados por amigos. A gente dividia o consultório e eu descobri que a pessoa estava me passando a perna, que as pessoas iam lá me procurar e ela levava o meu paciente. Eu descobri quando uma pessoa foi indicada por um outro amigo meu, eu nem estava sabendo, que veio me contar essa história e me ligou para falar, olha, cheguei no seu consultório, mas aconteceu isso, eu achei muito chato, por isso que eu não voltei. Então, ética é muito importante. Respeitar o limite terapêutico, respeitar o limite do paciente. Lembra de Freud? Freud fazia um trabalho de um mês diário com a pessoa, para daí decidir se ela estava pronta para a terapia. Se você está com um paciente, o paciente te procura, problema no casamento. Problema no casamento, tudo bem. Aí você vai ouvindo, você chega à conclusão o quê? Que ela não está querendo resolver o problema no casamento. Ela quer que você diga para ela se ela quer ou não quer se separar. Se ela deve ou se ela não deve se separar. E aí? Você compra? Eu não. Eu já falei para a pessoa, a resposta que você quer ouvir, você não vai ouvir de mim. Eu posso te ajudar a entender os prós e os contras das suas duas possibilidades, mas a decisão é sua. Isso aconteceu 2 vezes comigo no consultório, dessa forma clara. Uma foi embora, porque eu não respondi para ela, e a outra ficou, porque eu não respondi para ela. Ela entendeu que terapia não era para resolver por ela, mas para ajudar ela a tomar decisão, e ela foi feliz no casamento por muito tempo depois. Resolveu as questões dela, tratou as dificuldades, entendeu? Eu não decidi por ela. Imagina se eu tivesse falado para você, não, eu acho que você deve se separar. E esses anos que ela foi super feliz, o que teria acontecido? Gente, ética e respeito, antes de mais nada. Já estiquei um pouquinho do tempo que eu tinha previsto aqui. Eu vou ficar por aqui. Eu falei, para quem está entrando agora, fazendo uma recapitulação, eu falei um pouco da hipnose clássica, falei do caminho de Freud, levando a hipnose para dentro do consultório, e de como e por que ele foi deixando isso de lado por um tempo. Freud nunca desistiu da hipnose. Vamos deixar isso bem claro, que muita gente fala é um erro. Freud não desistiu da hipnose, Freud não desacreditou a hipnose. O que ele concluiu é que a hipnose, para o método dele, não é necessária. É irrelevante. Ele consegue os mesmos resultados sem.
Isso foi Freud. Tantos outros seguiram a mesma linha e continuaram com a hipnose até o fim da obra, até o fim dos escritos dele. Então, Freud não desistiu. Freud deixou de lado porque não era interessante para ele. Para os outros foi e para a gente é, por isso que a gente está aqui. Gente, quarta-feira que vem tem mais, a gente vai continuar com esse assunto. Quem tiver ideias de temas, quem quiser que eu aborde alguma coisa específica, me manda mensagem, deixa nos comentários aí. Eu vou ter um prazer de responder a todo mundo. Se alguém fez alguma pergunta aqui que eu não respondi, peço desculpas, mas a dinâmica da live é um pouco agitada. Pode ser que eu responda de uma outra forma, mande uma mensagem, fica atento aí. E para quem quer saber um pouco mais sobre hipnose, sobre a minha grande paixão aqui, que acertei, procura por um grupo chamado Soul Hipnose. Está nas mídias, está no YouTube, acho que já está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook. Você vai encontrar ali um grupo de quase 300 profissionais, pessoas éticas, qualificadas, desde pessoas que estão começando até pessoas que já têm muito tempo, muita bagagem para te ajudar a conhecer, entender um pouquinho mais de hipnose, para você que quer entrar nesse meio, para você que quer saber um pouco mais de hipnose, ou para você que já atua um pouco com hipnose, mas está parado, quer profissionalizar. Procure esse grupo, Soul Hipnose. Soul, de ser, do verbo ser, Soul Hipnose. Vocês não vão se arrepender. Gente, muito obrigado. Minha gratidão. Beijo para todo mundo. E quarta-feira estamos aí para mais uma live matinal. Boa semana para todos e até quarta-feira.